Vamos lá. Boa noite. A gente vai falar hoje sobre banco de dados, né? Essa aula é para mostrar como que uma aplicação Java faz a conexão com o banco de dados. O que acontece? A maioria das aplicações Java que a gente trabalhou até então, né? A gente instanciava o objeto, né? Colocava ele lá em memória e setava lá os parâmetros dele. Setava nome, setava data de nascimento, setava o sexo, setava alguns parâmetros ali e trabalhava só exclusivamente em memória. O que é exclusivamente em memória? A máquina virtual Java, ela tem lá a memória interna, né? Ela reserva parte da RAM lá, da máquina física onde ela está instalada. E aí, essa máquina virtual, que é a JVM, ela tem lá a RAM interna, os objetos que a gente instanciou, né? Fica ali naquela memória, e aí assim que a gente finaliza a aplicação, ou, digamos assim, a gente desliga a máquina, tira a energia da máquina, esses dados são perdidos, na verdade, né? De grande parte das aplicações hoje que estão em produção, elas carecem, né, de uma camada de persistência. O que é uma camada de persistência? Né? É algo que persista os dados, né? É algo que armazene os dados. Né? Imagine só que eu precise, né, cadastrar lá a senha e username para uma tela de login qualquer. Né? Então, esses dados de senha, de telefone, de CPF, eu preciso armazenar. Né? Eu preciso deixar para que um outro momento da aplicação, né, ou uma outra instância da aplicação acesse esses dados. Né? Eu não posso simplesmente desligar a máquina virtual, desligar o computador e esses dados serem perdidos. Né? Eu preciso ter uma forma de armazenar esses dados. Então, grande parte das aplicações hoje em produção tem lá essa camada de persistência. Né? Ela não utiliza apenas a questão da memória RAM lá e executa qualquer cálculo lá e simplesmente na hora que desligar os dados são perdidos. Eu tenho que ter lá uma forma de armazenar dados também, certo? O que eu fiz aqui para vocês? Eu criei duas tabelas, né? Como o usuário apresenta para a gente, ou seja, a maioria dos usuários apresenta dessa forma aqui, né? O natural, o que a gente faz aqui? A gente modela essas duas tabelas, né? A gente cria um diagrama de entidade de relacionamento, certo? Então eu pego o dado que o usuário informou lá, através de um papel, verbalmente, e transformo ele no diagrama. Eu não transformei aqui, certo? Eu vou pegar só a parte, vamos fazer uma aplicação, fazer a conexão e persistir esses dados aqui, ou seja, armazenar e consultar esses dados aqui. Então, eu já sinalizei aqui alguns dados, né, que é perfil e usuário, né? E aí a gente vai criando uma aplicação em cima dessa tabela aqui, dessas duas tabelas aqui, certo? Então eu tenho aqui a aplicação Java, a princípio eu posso trabalhar com ela standalone, isolada aqui. Vai ter determinados momentos que essa aplicação vai precisar de uma camada de persistência, né, que é a camada que a gente vai criar, né? Só que existe inúmeros, eu não sei se o professor de banco de dados falou para vocês, existem inúmeros bancos de dados, né? Então tem os tipos normais de bancos de dados, que são bancos de dados relacionais, né? Quando eu falo que um tipo de banco de dados é relacional, ele trabalha com tabelas, né? Java trabalha com o quê? Qual é o objeto core do Java? Já falei até a palavra. Né? Java é uma linguagem de programação que é orientada a objetos. Né? Então, a estrutura core do Java é objetos. Né? O que são objetos? São instâncias que imitam o mundo real, né? Que tem atributos e métodos, certo? Ou seja, ele tem atributos e funções. Então, o Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. A maioria dos programas desenvolvidos em Java utilizam ela na forma orientada a objeto, né? O PHP ele pode também ser desenvolvido orientado a objeto. Então eu trabalho aqui no Java, nessa aplicação Java, com objetos, né? Existem bancos de dados, não estou apontando aqui, mas existem bancos de dados do tipo relacional e existe banco de dados do tipo orientado a objetos. O que é um tipo de banco de dados orientado a objetos? Que de fato o core desse banco de dados é objeto. Então, eu posso pegar um objeto aqui, por exemplo, um objeto pessoa, objeto pato, objeto carro, e simplesmente salvar dentro de um banco que é orientado a objeto, né? Porque eu estou tratando, de certa forma, entre aspas, tanto objeto aqui como objeto aqui, né? Eu tenho outros tipos de banco de dados, né? O relacional, que trabalha com tabelas. Tente imaginar que o relacional ele trabalha com essas tabelas aqui, ó, exatamente com tabelas, né? Com linhas e colunas, né? Então, colunas é um banco relacional. Quando eu trabalho com banco
com o core, com o objeto tabela, né, eu digo que esse banco é um banco relacional. Quando eu trabalho com o banco trabalha como core ali, como núcleo dele, com o objeto, eu digo que esse banco é do tipo orientado a objetos, né? Digamos comercialmente, agora vamos falar do mundo comercial, do mundo na prática. A maioria dos bancos, né, a maioria dos bancos que estão em produção hoje, eles são relacionais, ou seja, eles trabalham, né, com tabelas, né, linhas e colunas. A aplicação trabalha com objetos, o banco trabalha com tabelas, né? Então eu tenho que ter alguém aqui no meio, né, entre a aplicação e o banco, para que faça essa tradução, né, faça essa adaptação, né, esse contexto, essa interface entre uma aplicação e o banco, né? Falando mais sobre a questão do banco aqui, né? Eu disse para vocês que é relacional e orientado a objeto, né? Mas eu poderia pegar esse objeto aqui, por exemplo, esses dados que eu quero persistir e armazenar no arquivo, né? Eu poderia armazenar no arquivo, eu poderia armazenar numa planilha, eu poderia armazenar num array lá qualquer, num array numa lista, num array, numa variável, né? Dentro da aplicação. Mas eu utilizo banco de dados, né? Qual é a vantagem que eu tenho em relação ao planilha, Excel, ao arquivo, TXT, de armazenar os meus objetos dentro de um banco de dados? De desempenho em termos de performance, né? Em termos de número de conexões, por exemplo, né? Eu estou fazendo uma transação lá de saque, né? Essa transação ela tem que ser totalmente executada para que outra transação mexa no valor. E se tiver duas transações fazendo, digamos, mexendo no mesmo valor, no mesmo atributo, que isso seja concorrente, que isso seja administrado, né? Que isso seja gerenciado, né? Então, um banco, qual é a vantagem de eu utilizar um banco de dados a uma planilha Excel, a um arquivo, a uma array, né? A vantagem é que é o seguinte, banco de dados é uma aplicação, né? E ela é trabalhada para garantir performance. O que é performance? Imaginem vocês que quantas pessoas acessam, né, o banco de dados do Banco do Brasil, por exemplo, né, de qualquer banco, de Banco Itaú, de um banco qualquer, né? Então, várias pessoas. Então, eu tenho que garantir concorrência, né? Eu tenho que garantir que quanto mais pessoas conseguirem acessar aquela informação, melhor, né? Então, hoje, quando você trabalha com planilha, você até consegue que o mesmo arquivo lá no Google Docs, né? Você consegue que o mesmo arquivo seja trabalhado, né? Seja editado por diversas pessoas, né? Mas o número também é limitado, né? Então, e ele não faz controle de concorrência. Às vezes eu estou alterando a mesma célula que outro colega, né? E aí ele fica naquela dúvida, né? Naquela inconsistência, né? O banco é uma aplicação, né? É uma aplicação para que eu faça persistência. Essa palavra é boa, vai cair na prova. Persistência é a palavra técnica que eu utilizo para armazenar dados, né? Então, o banco ele tem estruturas de concorrência, né? De desempenho, de garantir atomicidade. Agora vocês lembram, o que é atomicidade no banco? Uma transação, ela só é executada completa, né? Tipo assim, eu quero salvar alguma coisa dentro de um banco de dados. Então eu salvo ela completa e termino, ou seja, eu começo a execução daquela transação e faço toda a mudança do dado e faço o commit. O que é o commit? É a certificação de que aquilo foi executado e fecho a conexão com o banco, né? Abro a conexão, executa o comando, né? A instrução, e fecha aquela instrução. Isso aqui é atômico. Se não existe executar parte disso, né? Não existe executar metade desse processo, né? Então, o processo, o banco, ele tem que garantir a atomicidade. Quer dizer o seguinte, ou faz tudo, ou cancela tudo. A palavra de cancelar tudo dentro de um banco de dados chama-se rollback. O que é rollback? Eu não consegui executar a transação de maneira completa, íntegra, coesa, né? Então eu pego, faço um rollback de tudo que foi feito parcialmente, né? Então esse é o que o banco tem que garantir. Então, resumindo, eu uso banco de dados não por modismo, não por conta de várias características, automaticidade, desempenho, eu quero que a minha aplicação seja utilizada por várias pessoas, então ele faz lá o controle de sessão, controle de pessoas que estão logadas ali, né? A aplicação banco de dados é um serviço, né? Não sei se vocês instalaram o banco de dados, fizeram algum tipo de instalação de banco de dados, o MySQL, vocês instalaram na máquina de vocês ou em alguma aula prática da disciplina? Sim? Sim, a gente Sim, instalou o né? Workbench.
O Workbench. Quando vocês instalaram um serviço dentro do sistema operacional, que poderia ser Linux ou Windows. Então, existiu aquele serviço, vocês startavam o banco, né? E aí começavam a utilizar o banco. Então, é um serviço dentro do contexto do servidor, né? É um serviço que é prestado, né? Então, ele é prestado não só para uma aplicação, mas por várias aplicações, né? Várias aplicações estão acessando ali. Deixa eu até desenhar essa aqui, porque fica mais fácil. Então, várias aplicações podem ir acessar o banco, né? Ou pode acessar outros bancos. Perdão, estou mudando aqui. Então, essa pode acessar aqui, pode acessar aqui. Só que, o que eu falei para vocês? A maioria dos bancos que estão em produção hoje são bancos relacionais, trabalham com tabelas. Então, tem lá o banco. Aí agora eu estou falando de marca, né? De produto, né? De fabricante, né, de pessoas que constroem banco de dados, aplicações de banco de dados. Então, temos a Oracle, né, que é um banco Oracle, tem excelente desempenho, só que a desvantagem do banco aqui, ele é pago, né, a licença você tem que comprar. Né? Tem o MySQL, que antigamente era da Sun, todo mundo sabe quem é Sun? Sun foi a empresa que desenvolveu o Java, né? Então a Sun primeiro ele era open source, né? A comunidade open source desenvolveu um banco de dados livre, gratuito, né? Com a licença GNU, que a gente chama, que é aquela licença para uso sem que você precise pagar a licença, né? Se você fizer uso não comercial, você não precisa pagar a licença. Então, o banco de dados é livre, né? Focado aqui na questão do licenciamento livre. Então, eu tenho lá o MySQL, que foi desenvolvido pela comunidade. A Sun pegou e comprou, né? O MySQL. E aí, quando a Sun foi vendida para a Oracle pegou, então isso quer dizer que o MySQL é um produto Oracle, né? Então, é um produto da marca Oracle hoje, né? Porque a Oracle comprou a Sun, né? A Sun que desenvolveu o Java. E a Sun, por sua vez, comprou o MySQL. Então, e aí, como é que é o licenciamento do MySQL, né? O licenciamento do MySQL, a Oracle ela tem que te dar duas opções, né? Um licenciamento comercial, o que você tem que pagar a licença, mas você ganha uma série de outros serviços, suporte, enfim, vários outros serviços agregados ao produto, e você tem lá ainda, ela manteve a questão do licenciamento gratuito, né? De você poder utilizar a ferramenta, não para uso comercial, mas poder utilizar a ferramenta sem nenhum tipo de suporte. Então, ela garante, de fato, que você possa ainda utilizar o MySQL. Só que a comunidade de software livre, desenvolveu um outro banco de dados, né, bem similar ao MySQL, que chama MariaDB. Não sei se vocês já viram o MariaDB. O que eu estou falando aqui são mais marcas de bancos, né, na verdade. Então, eu tenho o Oracle, eu tenho o MySQL, eu tenho o HSQLDB. HSQLDB é um banco de dados relacional desenvolvido em Java, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse banco de dados aí e salvei como biblioteca ali no portal, né? Ele está lá no portal aqui. Então, a gente vai utilizar, a princípio, esse banco aqui, né? Só para vocês entenderem a questão da conexão, né, com o banco de dados. Beleza? Beleza até aqui? Beleza. Então, beleza. Aqui eu converso orientado a objeto, aqui eu converso relacional, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso botar alguém aqui no meio, né? Ctrl C, Ctrl V. Né? Eu preciso botar alguém aqui no meio para que desse lado dessa interface converse com um banco, que pode ser um banco Oracle, um banco MySQL, um banco HSQLDB, qualquer outro banco, né? E eu converso com esse cara aqui, né? Então eu não vou conversar diretamente com o banco, né? Aqui eu converso para cá e este cara aqui... Opa, deixa eu botar aqui, inserir aqui, tá difícil isso. É só mesmo porque se eu estivesse no quadro, eu faço coisa que eu mesmo faço. E esse cara que conversa com o banco, que pode ser o Oracle, que pode ser o MySQL, que pode ser o HSQLDB. Hoje, a gente vai trabalhar com HSQLDB. De tal forma que, para a aplicação Java, independe, né? Ela é transparente, né? Essa questão de você deixar... a gente fala de acoplamento, né? Deixar desacoplada, né? Ou seja, você tem um lado o banco e você tem o outro lado a aplicação e no meio tem um negócio, chama de desacoplamento. Então a gente sempre procura não deixar uma dependência tão rígida, né? Entre duas entidades. Sempre a gente tem uma forma de acoplamento, ou seja, esse cara aqui, esse cidadão aqui, que é essa interface, ela vai poder fazer isso aqui, né? Eu troquei de banco, né? A aplicação morre? Não, a aplicação é a mesma, né? A aplicação Java vai ser a mesma. Eu simplesmente faço
faço a conexão, né, com outro tipo de banco. Ou eu troquei para o MySQL. A aplicação mantém-se a mesma, eu não modifico a aplicação, e isso fez a conexão com outro banco. Então, para a aplicação, ela não sabe, de certa forma, quem é o banco que está persistindo os dados, né? Quem é o banco que está armazenando os dados, né? Porque ela é transparente. A gente cria uma independência de arquitetura aqui, né? Criando essa interface. Existe um pacote dentro do Java chamado java.sql. É um pacote que é destinado para persistência de dados. É a mesma coisa que eu te dizer que é uma biblioteca, né? Mas isso já está dentro do pacote da máquina virtual, ou seja, já posso utilizar, não preciso agregar ao nosso projeto, né? Já está lá, eu já posso utilizar o pacote java.sql dentro da minha aplicação. Senhores e senhoras, até então, tranquilos, essa é mais parte teórica aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai criar esse negócio aqui, né? Que é essa interface, e aí a gente vai utilizar hoje o banco HSQLDB, certo? Vamos lá no NetBeans. Senhores, vou criar um projeto aqui chamado Agenda Médica, certo? Então, novo projeto Java, né? Java, aplicação Java. Vou dar o nome aqui de Agenda Médica. Beleza? Não vou criar a classe principal. Beleza, está aqui criado o nosso projeto, né? Tranquilo até aqui? Ou precisa... Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Eu falei para vocês que a gente ia criar dentro da nossa aplicação uma camada chamada uma camada de persistência. Qual é o objetivo de a gente criar essa camada de persistência, né? Que existe, a maioria das aplicações hoje, ela precisa guardar informações, ela não só utiliza a informação em memória, mas também ela precisa persistir em informações, né? Então eu vou criar um pacote aqui para facilitar, novo pacote. Eu vou chamar esse pacote de camada persistência, né? Persistência. Então, eu criei um pacote que vai tratar exclusivamente questão de persistência da nossa aplicação. Então, criado o pacote aqui. Então, pacote de código-fonte, existe um pacote chamado persistência, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, nessa aplicação aqui é trazer para mim o banco, né? Eu falei para vocês que a gente não ia instalar o MySQL hoje nessa aula, mas a gente ia trazer um banco de dados, né? A gente ia trazer um banco de dados chamado HSQLDB. É um banco de dados desenvolvido em linguagem de programação Java. Então, é um banco de dados mesmo, onde eu consigo executar lá os scripts SQL. Insert, delete, update, enfim. Eu consigo, de fato, criar scripts. É um banco de dados, na verdade. Então, um banco de dados Java. Então, eu vou utilizar esse banco de dados aqui. Para me trazer esse banco de dados para o meu contexto, ou seja, para me trazer para a minha aplicação esse banco de dados, eu vou aqui em arquivos, né? Nessa agenda médica, deixa eu fechar aqui, eu vou criar uma pasta, nova pasta, né? Chamada HS. Bota tudo em maiúsculo que fica mais fácil. HSQLDB, né? Esse é um banco DB. Esse é um banco de dados Java. Finalizar. Dentro dessa pasta aqui, HSQLDB, que está no meu projeto, eu já tenho ela aqui em algum canto. Eu acho que é a 7, eu tenho ela aqui, só um minuto. Só vou copiar lá, eu vou aqui o banco de dados, né? HSQLDB, perdão. Eu vou copiar essa biblioteca que vocês têm aí na área de trabalho de vocês, enfim. Eu vou copiar essa biblioteca onde estiver e vou salvar aqui dentro dessa pastinha aqui que eu salvei. Colar. Agora eu tenho dentro da minha aplicação, né, a biblioteca do HSQLDB, que é um banco de dados desenvolvido em Java. Então está aqui. É a mesma forma que a gente usou lá para o Lombok, para o BCrypt, é o que a gente está utilizando aqui. Criou uma pastinha aí, anexou aqui. Voltando aqui para o meu contexto da agenda médica, do projeto, né? Então, o que eu tenho que fazer agora, né? Além de copiar, eu só copiei, né? Eu não fiz, de fato, agreguei, eu não trouxe a biblioteca para o meu projeto, né? Eu só simplesmente criei uma pasta dentro do projeto
e salvei lá a biblioteca. Então eu tenho que vir aqui em propriedades, bibliotecas, né? Adicionar já. Tô rápido ou tá indo aí tranquilo, né? E aí eu vou procurar aqui onde é que eu salvei aqui. No caso aqui, NetBeans Project. Dentro do project tem uma agenda médica e tem uma pastinha HSQLDB, né? Selecionei, abri, aparece aqui, manda construir com bitpatch, também com classpath, perdão. Aqui, ok. Beleza? Agora, de fato, eu anexei a biblioteca, eu anexei ao banco de dados a minha aplicação, né? Beleza? Então, beleza, né? Então, tenho o banco de dados na minha condição. O que vocês fazem assim que vocês instalam lá o banco de dados, né? Qual é tipo assim, você instalou o banco de dados, você instalou lá a Workbench lá do MySQL, qual é o passo para me fazer a conexão, né? Eu abrir o console do banco, né? E fazer lá a conexão, né? Pedir para conectar um banco, né? Que foi previamente criado. Então, da mesma forma que você, como usuário, né, o usuário lá do terminal faz a conexão, a aplicação também precisa abrir uma conexão com o banco de dados, né? Então, eu vou aqui criar uma classe, essa classe ela é responsável por abrir a conexão lá do banco de dados, certo? Então, vamos lá. Pacote código-fonte, persistência, né, na camada de persistência que a gente criou um pacote de persistência, então vamos criar uma classe aqui, nova classe Java. Então, qual é o objetivo dessa classe? Fazer a conexão com o banco de dados, né? Eu vou chamar essa classe de conexão com o banco de dados, né? Então, volta aqui, chama essa classe de conexão com o banco de dados. Conexão maiúscula, perdão. Conexão com banco de dados. Banco de dados, né? Finalizar. Está aqui criada a classe, né? Qual o objetivo dessa classe? Fazer uma conexão com o banco de dados, né? Eu não sei se o professor lá, ou se o professor, se bem que vocês estão dizendo que foram no semestre passado, então beleza. Existe uma coisa chamada URL de conexão, né? Lembra que lá tinha uma URL onde vocês estavam, mas se bem que vocês não utilizaram comandos via terminal, vocês utilizaram direto a ferramenta Workbench. Aí vocês não lembram a questão de conexão. O que é o URL, né? Às vezes o banco pode estar localmente na minha máquina, né? Instalado localmente na minha máquina. Às vezes o banco pode estar instalado em uma máquina distinta, né? Que tem um IP e uma porta, né? E aí eu preciso de uma URL. O que é URL? É o link de acesso a esse banco, né? Que ponto esse banco está, né? Então eu preciso de fato ter um caminho para que a máquina, né, para que a nossa aplicação que saiba, né, qual é o local onde está o banco, que pode ser localhost, o que é localhost? A minha máquina local, pode ser uma máquina remota, né, que você pode ser uma máquina que esteja dentro da rede, que tem um IP e uma porta, beleza? Então, a questão de conexão de URL, então eu vou criar aqui uma URL de conexão, URL de conexão. Conexão. Beleza. Conexão com o banco, né? URL de conexão com o banco. Essa URL de conexão com o banco é um atributo, né? É digamos assim, é algo fixo, né? Eu não vou ficar mudando toda hora e nem vou permitir que outros objetos, isso aqui é uma classe, né? Quando eu criar uma instância dessa classe, eu não vou querer que essa URL seja alterada. Então, eu vou, primeiro, para que ninguém altere isso, eu vou botar como private, né? Segundo, quando eu quero criar uma instância, um atributo que é uma constante, né? Que é um valor fixo dentro do Java, qual é a palavra reservada que eu utilizo? O professor Marcelo falou alguma coisa sobre isso? Repete aí, professor. Tipo assim, quando eu quero criar uma constante, né, um atributo que seja uma constante, por exemplo, valor de π. Π é 3,14, alguma coisa, né? 14, aí tem um monte de casas decimais lá. Valor do π é sempre π, nunca vai alterar. Então, essa URL, a princípio, ela vai ser constante, fixa. Não é para nenhum outro objeto alterar esse valor, né? Então, quando eu quero criar uma constante, um valor fixo em Java, qual é a palavra reservada que eu utilizo para dizer que esse atributo vai ser um valor fixo, não vai ser mudado
no executar da aplicação. É Final? Final, exatamente. Não, você não me ensinou, não. É porque eu tava assistindo nas aulas, eu acabei vendo. Assim. Certo. Private Final. Final é quando eu quero criar uma constante. O que é uma constante? Toda linguagem tem constante, né? Tipo assim, é algo que não vai ser mudado, certo? É algo que existe variáveis, né? Que são atributos variáveis, e outros que são constantes. Então, eu vou criar um Private Final do tipo string, né? Que eu vou passar uma URL, e eu vou chamar de... Diga. Geralmente constante ela tem static também, né? Static é quando eu não quero. Static é quando eu quero que não criar instâncias, né? Assim, eu vou utilizar o atributo sem criar instâncias. Por exemplo, eu não quero criar instâncias de conexão com o banco de dados. Então, eu defino a classe como static, seus métodos e seus atributos como os estáticos, né? A gente pode falar ainda sobre classe estática. Tipo assim, lembra lá do bcrypt? O bcrypt eu dizia o nome da classe e invocava diretamente os métodos. Eu não precisava criar uma instância do bcrypt lá, daquela criptografia, certo? Então, estática é quando eu não quero criar instante. Final é tipo assim, é como se fosse a constante, né? Eu não vou deixar que nenhum outro objeto mude o valor desse atributo que eu vou chamar de URL, esse aqui é o nome, né? Do banco. Então, o URL do banco é o nome do atributo, né? E eu vou passar um valor, né? Qual é o valor que eu vou passar para esse cara aqui? Agora que vem o contexto, né? Existem formas de conexão, né? Formas de acessar um banco de dados. Ele pode ser acessado como um serviço, né? Que aí eu utilizo lá. Eu tenho que startar o banco, na verdade, né? Eu tenho que ir lá dar um start, e aí eu utilizo lá como um serviço do meu servidor, da minha máquina que está ali sendo implementado o banco. Ou eu posso utilizar de forma standalone. O que é standalone? Eu posso utilizar dentro como se fosse um arquivo da minha máquina, né? Da minha aplicação. Então, eu não preciso startar nada. Imagine vocês que uma aplicação mobile, por exemplo, né? Eu tenho lá uma aplicação mobile. Toda aplicação mobile tem banco de dados? Não é verdadeiro, né? Porque eu estou falando toda, mas algumas aplicações existe um banco de dados ali para ser persistido alguns dados, né? Por exemplo, eu quero que persistir dados de login, eu quero persistir dados de alguma coisa que o usuário faça lá na aplicação mobile, né? Na aplicação desktop também. Então, eu tenho lá internamente um banco de dados. Imagine que toda vez que eu ligar a minha aplicação mobile, a minha aplicação desktop, eu precise, né, startar o banco, né? Eu preciso lá deixar startado o banco lá dentro de um celular. Seria quase que estranho, né? Porque nenhum usuário ia startar banco, né? Ia lá fazer um start no banco, ou senão ia encerrar o banco antes de utilizar a aplicação, né? Seria pedir para o usuário fazer coisas que não seria comum, né? É mais para questão técnica, né? Então, tipo assim, eu posso sempre deixar o banco startado, mesmo que a aplicação esteja desligada. Às vezes eu não estou nem utilizando a aplicação, mas o banco está lá, startado, né? Está lá ativo, né? Que a gente chama de serviço, né? Que se chama serviço do Windows, né? Ou eu posso utilizar o banco de maneira standalone. O que é standalone? Assim que a aplicação for startada, iniciada, ele já cria automaticamente um banco, né, lá interno, e já passa a utilizar aquele banco ali, né, de forma que é similar a um arquivo, né? O banco fica ali armazenado dentro da aplicação e é startado e estopado de acordo com o start e o stop da aplicação. Então, eu fecho a aplicação, o banco fecha também. Eu abro a aplicação, o banco abre também. Eu não preciso de conexão URL, tipo assim, de conexão IP, né? Eu não preciso colocar aquele número IP e aquela porta, né? Eu já faço isso diretamente na aplicação. Isso se chama de modo de operação standalone. Por que eu vou utilizar o modo de operação standalone? É mais fácil para a gente aqui agora, né? Eu não subi nenhum banco, né? Eu não tenho instalado aqui na minha máquina uma MySQL, né? Mas a gente vai instalar e vai mostrar como é que faz essa conexão também numa aplicação que não é standalone, como essa aqui. Mas nessa standalone, por que eu utilizo a questão do standalone, né? Que eu posso desenvolver a aplicação inteira em standalone e depois fazer uma conexão normal, né? Se a aplicação não for mobile, né? Entender por que eu trabalho com standalone e por que eu não trabalho com standalone, porque vai ter cenários em que a gente vai ter que ter um banco standalone, ou seja, um banco que starta e stopa junto com a aplicação. Porque o usuário de uma aplicação mobile
de uma aplicação desktop que utiliza banco de dados não vai querer startar nem stopar bancos de dados, certo? Serviços de banco de dados. Beleza? Então, beleza. Existe uma classe dentro do Java, né, que é a interface chamada Java Database Connection. Exatamente desse jeito. Eu não posso botar maiúsculo nem minúsculo, né? Java Database Connection. 2 pontos, né? Eu digo agora, depois do suposto, qual é o banco, né? Qual é o tipo de banco que eu quero acessar. Eu poderia botar aqui MySQL, né? Mas eu não vou botar o MySQL. Eu poderia botar Oracle, né? Eu poderia botar, eu vou colocar aqui no caso, HSQLDB. O nosso banco vai ser o HSQLDB, certo? 2 pontos. Aqui vem a forma, né? Eu vou dizer que ele trabalha de maneira standalone, né? Standalone é file, é como se fosse um arquivo, né? E aqui eu vou dizer a pasta que eu quero que ele salve esse banco, né? Para a pasta de destino desse banco, né? O ponto de destino desse banco, né? Eu vou dizer que ele vai salvar dentro da aplicação, ou seja, não precisa botar isso aqui, ele vai salvar dentro da aplicação numa parte chamada banco de dados. Banco de dados. Então ele vai salvar dentro dessa pasta. E aí coloco isso aqui para o que vier depois vai ser o nome do banco. Ponto e vírgula. O que eu criei até então? Eu só criei uma URL de acesso ao banco de dados. URL nada mais é qual é o ponto em que está o banco de dados. Então eu estou dizendo que ele vai utilizar o drive JDBC Java Database Connection, que 2 pontos, que vai ser o HSQLDB, que vai ser standalone, que vai ser file, que vai ser criado um arquivo, que vai ser guardado dentro de uma pasta, dentro da aplicação aqui. Ó, essa pasta ela não existe ainda, certo? Ela não existe dentro da aplicação aqui, Agenda Médica. Eu não tenho uma pasta banco de dados, né? Eu não tenho essa pasta. Então, ela vai ser criada e o nome. E aí eu criei essa URL. Então, eu criei um atributo da classe conexão com banco de dados, né? Esse é um atributo. Esse atributo é do tipo string e nada mais é do que um conjunto de caracteres, né? Cada pedaço desse conjunto de caracteres significa alguma coisa, né? Tem alguma semântica por trás disso. Beleza até agora? Beleza. Beleza, né? Então, beleza, vamos lá. Segunda coisa que eu faço, além da URL, é dizer qual é o nome do meu banco de dados, né? Tipo assim, eu tenho lá um banco de dados de AgendaDB, OGCOM, aplicação mobile, WhatsApp, enfim, eu tenho que dar um nome a esse banco de dados. Então eu vou criar uma outra constante, né? Chamada string, que é do tipo string, perdão, que é nome do banco. Nome do banco de dados. Qual é o nome que eu vou passar, que eu vou dizer que é esse banco de dados, né? Então o nome do banco de dados vou chamar aqui de, a gente está criando agenda, né? Agenda DB, certo? Agenda DB é o nome do meu banco de dados. Eu esqueci de botar o ponto e vírgula aqui. Não é aqui, perdão. Beleza? Agenda DB. Outra coisa, quando vocês acessam lá o banco de dados, vocês precisam digitar usuário e senha? Verdadeiro ou falso? Quando vocês façam um acesso lá ao banco de dados, lá através lá do MySQL admin lá, né? Sei lá qual é o contexto lá do MySQL, o workbench do MySQL. Eu preciso digitar um usuário e uma senha? Verdadeiro ou falso? Quando eu acesso. Oi? Precisa, né? Existe padrões, né? Geralmente o usuário padrão do MySQL é 1, né? A senha padrão do MySQL é 1, a do Oracle é 1. Quando eu instalo lá, ele já vem com aquele usuário default, né? Que ele é o usuário full. Para esse banco de dados, qual é o nome do banco de dados? HSQLDB. O usuário é SA maiúsculo, né? O usuário é SA maiúsculo e a senha é em branco, certo? Então, a gente vai utilizar esse a princípio, depois a gente cria outro usuário
para esse banco. Mas a princípio a gente vai utilizar. Então, aqui, deixa eu botar aqui o contexto para você ficar mais fácil. Isso aqui é o nome do banco. Nome do banco. Terceiro atributo que eu vou criar aqui é private final. Senha do usuário, né? Que é o usuário do banco. Usuário do banco. O usuário do banco, né? Existe um usuário default lá desse banco, né? Inclusivamente desse banco, que chama SA, né? SA, ponto. Eu posso criar um usuário, outro usuário posso, né? Mas o usuário padrão lá desse banco, HSQLDB, é nome do usuário do banco. O terceiro parâmetro é a senha, né? A senha que eu vou passar aqui vou ter que passar para a classe lá, o camarada que vai fazer a conexão. Então, private final senha. String senha, perdão. E a senha desse camarada lá no banco, padrão, é isso aqui, sem nada, né? Abre e fecha aspas. Beleza? Outra coisa aqui, a gente está trabalhando em standalone, né? Eu tenho que botar aqui um atributo, um contexto de atributo aqui, e é para ele não locar o arquivo. O que é locar? Toda vez que eu estou acessando o arquivo, os demais usuários, eles esperam, né, que aquele arquivo seja baixado, e aí o banco pega e loca, né? Aí eu coloco aqui um atributo para que ele não loque o arquivo, né? Eu não deixe travado, eu posso ter outros usuários utilizando a minha aplicação. Como é que eu faço isso para não locar o meu arquivo, né? Então eu crio aqui, dentro desse contexto aqui do nome, coloco um ponto e vírgula, né? Então eu coloco aqui HSQLDB, QLDB, que é o nome do banco, né? Ponto lock, né? Que é de locar, de travar, underline file. Isso aqui é só uma configuração. Eu estou configurando para que o banco não faça travamento, igual a false. É uma configuração do banco, né? Então eu fecho aqui, ponto e vírgula. Então, primeiro, aqui é o nome, né? O nome do banco de dados. E segundo atributo que eu estou passando aqui para a conexão, né? É que ele não vai locar o arquivo, ou seja, ele não vai travar o arquivo porque um usuário está usando, os outros não vão utilizar, né? Todo mundo vai utilizar, eu não vou. Por quê? Porque ele é standalone, né? Então eu vou deixar várias seções de conexões abertas, né? Só uma. Então estou dizendo false, não loca o arquivo, né? É só uma configuração. Beleza? Senhores, se eu errar alguma desses caracteres, vai dar problema? Vai dar problema, certo? Vai dar problema. Beleza? O que eu fiz aqui? Criei 4 strings, né? Nada mais que 4 strings, né? 1, 2, 3, 4. Cada um tem lá o seu motivo de existir, né? Eu falei para vocês que existe uma classe dentro do Java, né? Que é chamada Java, na verdade é um pacote de várias classes, né? Java.sql, né? É um pacote, né? Java.sql, que serve para isso aqui, ó, né? Que serve como interface, como meio de fazer conexões com vários tipos de banco de dados, né? Esse é o pacote Java.sql. Ele já vem naturalmente com o JDK, né? Com o JDK que a gente tem aqui. Então, JDK é JRE, né? Então eu não preciso fazer o que eu fiz aqui com o banco, né? Que é importar e trazer para minha aplicação. Eu já posso utilizar, bastando importar aqui para cima, aqui, deixar importado aqui em cima, beleza? Então, nossa primeira, o que eu quero aqui com essa classe é fazer uma conexão com o banco de dados, né? Então eu vou criar um atributo aqui, né? Chamado da classe, né? Daquela classe, chamado connection. Connection SQL. Olha o que ele fez aqui. Ele importou do pacote java.sql a classe connection, né?
e eu vou dizer que é conexão, né? Então, aqui é uma conexão, né, deste pacote Java Connection. Isso aqui vai ser um atributo público. Por que que é público? Eu vou deixar que outras pessoas utilizem essa conexão, né? Isso aqui é privado e imutável, né? Tipo assim, eu não vou utilizar, não vou deixar ninguém mudar. E isso aqui é um atributo que é do tipo conexo, que é da classe connect, do JavaSQL, do pacote JavaSQL. E eu tenho esse atributo aqui que eu vou deixar ele bem público, né? Nesta classe, eu vou ter 3 métodos, né? 3 funções, né? Quais são as funções que eu vou ter aqui? Até então, declaramos somente atributos, né? 3, 4, que refere a alguma coisa, algum tipo de configuração do banco, e um que é a própria conexão, propriamente dita, né? Então, a gente vai criar um método aqui para conectar, ou seja, para fazer a conexão de fato, para fazer de fato a conexão com o banco de dados, né? Esse método vai ser void, né? Ele não vai ter nenhum tipo de retorno, ele vai fazer a conexão e ponto, né? Não vai precisar devolver alguma coisa para ninguém, né? Simplesmente ele faz a conexão e PT saudações, né? Ele vai ser público, ou seja, outros objetos vão poder utilizar esse método, né? Eu não vou passar parâmetro algum para ele, né? E vou abrir e fechar o corpo dele, né? Tá aqui. Até que sim, tranquilo ou ficou alguma coisa rápida aqui? Tranquilo. Tranquilo, né? Senhores, vamos lá então. Agora, de fato, a gente vai fazer uma conexão, né? Eu vou pegar essa conexão e vou atribuir ela eu vou pedir para que uma classe do pacote JavaSQL vá lá e tente fazer essa conexão para mim, né? E busque essa conexão para mim, né? Então, quando alguém invocar esse método, ele quer que se abra a conexão, né? Quer que se abra. Tente imaginar que ele vai abrir o console, né, do banco lá para você, para que você faça as operações. Insert, select, create database, create tabela, enfim, você vai fazer lá o comando que você. Então, eu quero abrir o console, eu quero conectar ao banco, né? Então, o que eu faço aqui? Eu digo que esse atributo aqui, né, conexão, é igual. Eu vou passar, né? Existe um Drive Manager, né? Que é o gerenciador de Drive Manager do JavaSQL, que é outra classe do nosso pacote JavaSQL, que é aqui, ó, Java Drive Manager. Ele importou aqui para mim. Assim que eu criei aqui, pronto. Eu vou invocar get conexão, get connection. E aí eu passo aqui, dentro desse contexto aqui, eu passo os parâmetros, né? Primeira coisa que eu vou passar para o meu getConnection, o pessoal falou aí do método estático, né? Perdão, deixa eu só botar aqui, só para falar um pouquinho do método estático. Essa classe aqui é estática e esse método daqui é estático. Eu não precisei dar um new em Drive Manager para poder utilizar o método, certo? Então, seria uma classe estática, né? E aí o Drive Manager, eu vou ter que passar 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro que eu passo aqui é a URL do banco, né? Então, qual é o valor que eu vou ter que passar aqui? URL. Eu tenho esse valor? Tenho. Aqui, ó. A URL do banco é tudo isso aqui. O segundo parâmetro que eu passo é o nome do banco. Então, a URL, tipo assim, além do caminho, eu tenho que concatenar o nome do banco, né? Já podia criar só uma variável assim, mas aí eu costumo dividir aqui em 2 para a questão. Primeiro, fica mais fácil explicar, né? Fica mais transparente, mas eu passo a URL concatendo com o nome do banco. Nome do banco, né? Ficou aqui a URL, mais o nome do banco. O segundo parâmetro aqui desse contexto é o usuário do banco, e o terceiro é a senha. Né? Aqui. Então, deixa eu passar para cá para ficar mais fácil. Todo mundo está visualizando aí tudo? Beleza. O que acontece, né?
eu lembro que eu falei para vocês, não falei só para um, não foi para todos, não. Né? Toda vez que eu tento fazer uma conexão, um pass, ou acessar um arquivo, ou acessar um banco, ou, enfim, fazer alguma coisa externa ao contexto local, né? Tipo assim, eu estou tentando fazer... O que eu estou tentando fazer? Estou tentando fazer uma conexão a um banco de dados, que é um outro objeto, uma outra instância, uma outra seção, né? Se isso dá errado, eu preciso tratar a exceção, né? Então, o que o Java faz? Toda vez que você precisa fazer alguma coisa externa, alguma coisa out, né, fora do teu contexto, ele pede para você tratar, né? O que é tratar aqui, né? No caso aqui, a gente vai ter uma aula de tratamento de exceção, mas a gente só vai lançar o throws aqui na assinatura do método, né? Então, eu clico aqui, né? E peço para adicionar a cláusula throws na assinatura do método. Então, qualquer coisa que der errado aqui nesse contexto, ele vai jogar uma exceção no terminal. Né? Ele vai jogar o que deu de errado. E é uma exceção de SQL. O que é uma exceção de SQL? O banco de dados, né, ele vai dar um erro qualquer lá. Né? E aí esse erro é jogado aqui, é colocado aqui no Java, né, na aplicação, e isso é imprimido no terminal. Né? Então, é uma exceção de SQL. Né? Então, por que é SQL? Porque eu estou tentando acessar um banco de dados. Né? E aí eu tenho lá os erros SQL, né, as exceções SQL. Alt, Shift, F para formatar. Né? Voltando até aqui, por que essa linha está grande? Né? Porque eu tenho a URL do banco, o nome de banco concatenado, o usuário do banco e a senha. Né? Então, essa é uma conexão. Né? Toda vez que eu faço uma conexão, eu abro uma seção para mim, eu abro um terminal para mim dentro de um banco de dados, eu abro um console para mim dentro do banco de dados, onde eu posso executar as minhas transações, né? Executar meus scripts SQL, né? As minhas enfim, o select, insert, enfim, todos aqueles comandos SQL ali. Né? O natural é que eu abra essa conexão, né? Faça as transações, faça lá execute os scripts de SQL e feche a conexão. Por quê? Né? Não é difícil você encontrar aplicações que começam a abrir várias sessões dentro do banco de dados, várias conexões dentro do banco de dados e deixar aberto. Né? O que acontece quando eu deixo aloco um recurso do banco de dados, né? Eu aloco uma sessão, aloco uma conexão do banco de dados, deixo lá ela aberta e continuo abrindo, né? Continuo abrindo. O que vai acontecer com o banco, né? O banco vai travar, né? Então, é um erro comum, não que o banco de dados seja pouco performático, não que o banco de dados seja ruim, né? Mas é um erro comum se abrir conexão e não fechar, né? Então, a ideia que eu tenho que ter aqui é que nessa classe, né, de conexão com banco de dados, eu não só conecte, mas eu tenho aqui um método também para fechar a conexão com o banco de dados, né? Eu não tenho por que manter, depois de ter feito as minhas transações, manter a conexão aberta, né? Porque eu vou deixar um recurso ali aberto de maneira desperdiçando recursos do banco, né? Cada vez que eu abro uma conexão, eu estou utilizando um recurso ali do banco de dados, do servidor de banco de dados, né? O que acontece? Né? A maioria das vezes, né, teoricamente, a gente está fazendo a maneira mais difícil de você conectar uma aplicação ao banco de dados. Por quê? Existem frameworks. O que é frameworks? São ferramentas prontas que fazem isso aqui, né? Que gerenciam as conexões com o banco de dados, né? Que se a conexão ficar muito tempo ociosa, ela vai lá e mata a conexão com o banco de dados para não sobrecarregar o banco, né? Então, como a gente está na parte teórica, na parte acadêmica, né? Então a gente está aprendendo de fato como que o framework faz por trás, né? Mas existem ferramentas especializadas, né, em questão de conexão, que gerenciam tudo, né? Gerenciam conexões abertas, que fecham, que se a conexão for lá, digamos assim, consultar a tabela inteira, ela mata, porque não tem sentido você... Por exemplo, imagine uma tabela que tem 1 bilhão de registros, e aí você dá lá um select asterisk from o nome da tabela, né? Então eu vou vir lá todos os dados possíveis daquela tabela, vai ficar quase mais de horas ali consultando, acabando, detonando o banco. Então eu tenho frameworks, né? Um deles é o Hibernate, né? Que fazem conexões, que fazem esse tipo de gerenciamento. No caso aqui, no nosso caso, que a gente está
na parte acadêmica que está aprendendo, a gente vai fazer a conexão, né? Abrir a conexão, vai fazer toda a transação que a gente vai fazer e vai fechar a conexão. Então, eu preciso aqui ter um método nessa nossa classe de fechar a conexão, né? De fechar, de desconectar, né? Desconectar. E por que é tão importante eu também desconectar? Desconectar, né? Por que eu tenho que também pensar em desconectar, né? Porque eu não posso ficar alocando recursos, né, do banco de maneira, né? Eu vou dizer que é público também, né? Público void desconectar. Eu ver se estou escrevendo correto, tá? Estou escrevendo correto, desconectar, abre, fecha. Oi? Pode não ser. Ah, tá, perdão. Beleza, acho que tem isso aqui não. Vamos lá. Tá. Abre, fecha. Cadê eu fechar o... Beleza. Alt Shift F. Então, para que serve esse método, né? Um vai abrir a sessão, o outro vai fechar a minha sessão do banco de dados, né? Então, eu vou pegar o objeto conexão, né? Ponto. Close. O que é close? É fechar. Tipo assim, simplesmente isso. Simplesmente ele vai fechar a minha conexão lá com o banco de dados. Novamente, né? Eu vou abrir, né? E vou fechar. Eu estou indo lá no banco fechar a conexão, né? Indo lá no banco, eu tenho que fazer esse throws também, porque senão ele vai reclamar. Eu tenho que fazer esse lançamento aqui, né? Não, ele vai reclamar que se ele der algum errado, se ele não conseguir fechar a conexão, que se der algum erro de SQL, ele também vai injetar aqui para mim e vai lançar no terminal. Alt Shift. É bem simples essa questão de desconectar, só que ela é simples ao ponto de você não esquecer, né? Que toda vez que eu vou fazer uma conexão com o banco de dados, eu tenho que, de fato, pensar em desconectar depois que eu executar as tarefas lá que eu tenho que fazer, certo? Beleza até aqui? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe agora de teste. Eu vou salvar essa aqui, né? E qual o objetivo dessa classe de teste? Tem alguma coisa errada aqui na conexão com o banco de dados. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Tem uma a mais aqui. Alt Shift F, salvar. Pronto, não tem mais nenhum erro aqui na classe. Então, criamos atributos, né, que são configurações de forma de conectar o algo. Depois, utilizamos a Drive Connect para buscar uma conexão do banco de dados. Passamos os parâmetros, né, que é o URL, no banco, usuário e senha. E criamos um método de desconectar. Então, eu vou criar aqui uma classe dentro do pacote de persistência, novo, classe Java. Qual o nome dessa classe? Testa conexão BD, né? Testa conexão com o banco de dados. Finalizar. Nova classe aqui criada, testa conexão com o banco de dados. Beleza. Para mim testar qualquer coisa, para me rodar qualquer coisa, eu tenho que botar o método public static void main. Criar o método main, né? Criei aqui o método main. Vou criar uma instância. O que é criar uma instância da minha classe conexão? É que dá um new, né? New conexão. É uma instância aqui daquela classe, né? Acabei de criar uma instância, coloquei essa instância em memória. Agora eu vou passar essa instância para um atributo, uma variável que eu vou chamar de conexão. Eu vou botar banco, né? Aí fica mais plausível. Banco, né? Banco. E esse aqui é do tipo conexão, né? Conexão com banco de dados. Então tá aqui a minha conexão, né? Tá aqui criada a minha instância e colocado dentro de um atributo, de uma variável. Então, banco, ponto. Quando eu falar assim, conectar, o que ele vai fazer, né? Ele vai lá e vai dizer assim, olha, eu quero fazer uma conexão. Novamente o throws, né? Como eu estou executando fora do contexto lá da classe, ele vai ter que botar os throws novamente aqui, né? Por conta da... Aí ele criou aqui, ó. Né? O throws para injetar qualquer coisa que der errado na execução desse método aqui. Alt, Shift, F para formatar, tá formatado bonitinho. Beleza, então ele vai conectar. Se não der nenhum erro, na hora que ele for executar essa linha aqui, não der nenhum erro, né?
Se der algum erro, ele vai jogar o SQL, né, a exceção na tela, no terminal. Se não der um erro, ele vai passar para a próxima linha. E a nossa próxima linha vai ser um SOLT. O que é o SOLT? Conexão com banco de dados. Sucesso, né? Só mesmo para dizer que houve um sucesso na conexão com banco de dados. Se houver erro aqui, né? Se tiver algum erro aqui, se houver erro, vai jogar, né? Jogar exceção SQL, né? E vai parar, né? Vai parar. Senão ele vai imprimir essa mensagem aqui. Beleza. Depois que ele imprimir essa mensagem, o que eu tenho que fazer? Eu abri, meu objetivo é só testar a conexão, né? Eu testei, conectei, aí ele vai imprimir isso aqui. O que eu tenho que fazer após ou ler essa linha aqui, né? De imprimir essa linha aqui, na verdade. Desconectar? Desconectar. Fechar a conexão. Exatamente. A nossa função, né, é sempre abrir e fechar a conexão. Então, o par, abrir e fechar a conexão, tem que sempre existir. Por quê? Eu não estou sendo gerenciado por... Exceção está errado, né? Por professor de informática. Tá difícil. Né? Beleza, vamos lá. Então, eu vou pegar o banco e vou fazer o que com esse banco? Né? Existe um método lá chamado desconectar. Beleza. Né? Alt, Shift, F. Arrumei aqui a casa, né? Dei uma organizada no código. E vou salvar. E vou pedir aqui para que ele execute, né? Mesma coisa, se der erro aqui, o que vai acontecer? Ele vai mandar um SQL. Então eu vou mandar aqui, ó, só para ver conexão fechada com sucesso. Perdão, eu não esqueci aqui. Conexão com banco fechada com sucesso. Então a responsabilidade de abrir e de fechar é nossa, né? É do cara que está implementando a aplicação. Porque eu não tenho nenhum gerenciador lá, nenhuma framework que vai fazer isso aí. Beleza? Certo, senhores? Deixa aqui. Então, executar. Senhores, olha aqui, né? Eu vou mostrar 2 pontos aqui para vocês. Deixa eu botar um zoom aqui. Eita, tá uma zona aqui, pega. Todo mundo tá vendo ou não? Tá pequeno, né? Tá pequeno. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Tá. E agora? Beleza? Tá. Beleza, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Eu imprimiu a conexão com o banco de dados com sucesso e falou que a conexão abriu e fechou a conexão com o banco de dados. Ou seja, de fato, houve uma conexão com o banco de dados, né? Houve e não houve nenhum erro aqui, não existe nenhuma exceção aqui no nosso terminal, certo? Então, de fato, houve uma conexão e fechou a conexão. Abriu lá o console lá do banco de dados e fechou o console do banco de dados, beleza? Então, eu volto para cá. Deixa para cá. Beleza. Tranquilo. Senhores, lembra porque eu falei para vocês que não existia nenhuma pasta, né? Que ele ia criar, olha aqui, ó. Ele ia criar essa pastinha aqui, ó. Banco de dados, e dentro dessa pasta ia ter o banco de dados propriamente dito, que é um arquivo chamado AgendaDB. Olha aqui, ó, eu não consigo ver aqui nessa visão, né? Mas na visão de arquivos, né? Dentro de agenda, eu tenho uma pasta que foi criada, olha aqui, banco de dados, né? E dentro dessa pasta banco de dados, eu tenho todo o contexto, né? Toda a questão do banco de dados, dos arquivos do banco de dados propriamente dito, né? Tá aqui. Foi criado aqui um banco de dados chamado AgendaDB, né? Então, são os arquivos de configuração e de dados, né, do banco, né? Então, ele automaticamente, assim que eu startei, né, que eu iniciei a aplicação, ele criou o banco de dados. Se não existisse, ele criaria. Se já tiver esse banco de dados, ele não recria, certo? Ele simplesmente utiliza. Mas se não tiver, ele cria novamente, provando isso para vocês novamente. Aqui, ó, eu vou excluir essa pasta. Eu vou excluir. Tem a pasta aqui? Não, né? O nosso projeto está aqui. E eu vou executar novamente. Olha aqui, ó.
Vou deixar essa visão aqui aberta para facilitar que vocês enxerguem isso aqui. Executar arquivo. Viu? Notaram? Ou tá pequeno? Senhores, Dá pra ver, dá pra ver. notaram, né? Tipo assim, vou de novo, ó, excluir. Eu vou startar a minha aplicação, né? Não existe, ó, não tem na agenda aqui a pastinha. E executar arquivo. Startei a aplicação, ele fez o que tem que fazer aí, ó, e criou aqui meu banco de dados. Beleza? Então é isso que acontece dentro de uma aplicação mobile, né? Então, esse banco de dados, o HSQLDB, ele é utilizado tanto para aplicação desktop. O que é a aplicação desktop? É a aplicação que a gente vai desenvolver para máquina, para local, né? Com interfaces locais. O NetBeans é uma aplicação desktop, né? Que a gente está utilizando aqui. A aplicação mobile não tem como você pedir para o cara startar banco de dados, né? Então não existe isso. Então você utiliza, grande parte das aplicações utilizam banco de dados standalone do tipo HSQLDB, né? O HSQLDB é utilizado em aplicações mobile, onde eu tenho como ter um banco de dados numa aplicação mobile, sem precisar que o usuário start ou stop um banco de dados. A própria aplicação faz isso, certo? Beleza? Fizeram aí? E tranquilo? Tranquilo, pessoal. Fiquei tudo certo. Tranquilo. Beleza? Beleza. Minha classe aqui, né? Essa classe aqui de conexão, ela abriu uma conexão e fechou uma conexão, certo? A próxima coisa é executar scripts de SQL. O que é um script de SQL lá do banco de dados? Qual o conceito de script de SQL? Senhores, eu quero ouvir. Se eu tivesse em sala, vocês não iam dormir. Pode ter certeza. Brincadeira, pô. Vocês iam ouvir cada grito. Qual é? O que é script SQL? O que é script? Quando eu falo que eu vou usar, rodar... uma série de tarefas que é executada para fazer uma determinada tarefa. Tipo, levantar o banco, colocar dados no banco, essas coisas assim. Isso, exatamente. Imagine, eu vou mostrar aqui a tabela que eu coloquei lá no portal. Imagine que eu tenho essa tabela aqui, perfil de usuário, né? E aí eu tenho aqui esses dados, né? Que é administrador, o código aqui que é a chave primária e tal, e o nome do perfil e a descrição do perfil, né? Se eu quiser, né? Qual é o comando que eu executo que me lista todas as linhas dessa tabela? Qual é o script SQL que eu executo que ela vai me mostrar, vai me devolver, né? Todas as linhas dessa tabela? Select asterisco, né? Ou seja, select asterisco, selecione tudo from quem? From tabela perfil do usuário, né? Então ele vai me devolver a tabela completa, todos os atributos, né? Todas as colunas e todas as linhas. Então esse select asterisco from o nome da tabela é um script, né? E aí eu tenho vários scripts de SQL. Então eu espero que o professor lá de banco tenha passado isso para vocês, porque não tem sentido eu falar, né, como que eu vou criar o script de SQL, né? Eu tenho scripts que são do tipo DML. O que é um DML? Data Manipulation Language. O que é Data Manipulation Language? Que é uma linguagem para me manipular dados, né? Então, o select, o insert, o update e o delete, né? O delete, eles são scripts utilizados para manipular dados, né? E o data, deixa eu escrever, porque senão vocês vão... O que eu estou falando é, digamos assim, é válido, né? Vocês já conhecem, eu só estou repetindo, né? Eu tenho DML, né? Eu tenho data, DDL, Definition Language, né? E eu tenho o DCL, né? Aqui é Data Manipulation Language, que são os scripts, são os comandos SQL utilizados para manipular, né? Eu já tenho o dado ali, né? Eu já vou inserir, eu vou cadastrar, eu vou gravar, eu vou
ler, eu vou modificar, que é o update, né? E o DDL, ele serve para você criar tabelas, né? Criar banco de dados, né? Então, a princípio, eu não tenho lá eu tenho o banco de dados, né? Perdão. Qual é o nosso banco de dados, né? Tá aqui. O nome dele é AgendaDB, né? Tá aqui o AgendaDB. Cadê? Lá em cima. AgendaDB, a gente nomeou esse banco de dados, ou seja, esse banco foi criado, o nome dele é AgendaDB. A princípio, ele não tem tabela nenhuma nele, né? Não existe tabela dentro dele. Então, eu vou utilizar comandos DDL, né? Para criar tabelas, né? Criar views, criar estruturas de banco de dados. Então, toda vez que eu vou criar a estrutura de um banco de dados, eu vou fazer uma construção, né, do banco de dados em si, tabelas, vinhos, colunas, eu uso o DDL. Toda vez que eu vou manipular, usar o dado, né, que é insert, delete, update, update, delete, insert, update e o update, né? Update. Eu utilizo o DML. E o DCL é para você administrar, né? Você criar um usuário, né? Para você revogar permissões de usuário, né? Para criar perfis de usuários dentro do banco, né? Então, tem outras funções. Então, eu tenho praticamente 3 conjuntos de funções de comandos SQL, né? Data Manipulation, DDL e DCL. Isso foi visto, né? Na aula de banco de dados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, não vou precisar repetir isso aqui só mesmo para ter ciência, né, de vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Na nossa classe lá, né, eu vou ter que ter um método para executar scripts SQL, né? Então, eu vou chamar executar, o nome do método, executar script. Ou seja, eu vou passar um script SQL para ele e ele vai executar, né? Eu vou passar um atributo, eu vou passar um valor. Então, para me passar um valor, eu vou chamar esse valor de string, né? Que vai ser uma string de fato, vai ser um comando, né? Eu vou digitar lá select asterisco from perfil. Aí isso uma string, né? Esse comando inteiro, esse comando SQL, esse script SQL é uma string. Eu vou chamar isso de SQL, né? Que é a string que eu vou passar, que é do tipo assim. Eu vou abrir e fechar o método, né? Esse método vai ser de tipo void também, não precisa retornar nada, simplesmente ele vai executar e ponto. E vai ser público, né? Eu vou deixar que todo mundo utilize esse método. Então, eu tenho aqui um método para abrir uma conexão, fechar a conexão e para executar um script qualquer, né? E eu vou passar esse script para ele, ele vai executar, né? Beleza? Verdadeiro ou falso? Beleza. Quando eu quando outro objeto, né, invocar esse método, executar script, eu tenho ou não que ter uma conexão aberta com o banco de dados. Verdadeiro ou falso? Eu tenho que ter uma conexão aberta quando alguém chamar esse método, que é público. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse método é invocar o método conectar. Beleza? Por que ele está vermelho? Senhores, por que ele está vermelho? Eu coloquei algo aqui dentro, né, que vai fazer uma coisa fora, né? Então, eu tenho que botar o tratamento de exceção aqui. Certo? Pronto. Agora deixa eu descar vermelho. Beleza? Quando eu fiz a conexão, ele teve que ir lá fora. Então, nesse método, ao ser invocado, ele precisa tratar o tal da exceção aqui. Beleza? Próximo. Depois que eu abrir a conexão, o que eu faço? Eu pego, né, o script que eu recebi aqui um parâmetro e tento executar ele, né? Só que isso aqui vai vir através de uma string, né? Eu tenho que preparar, né? Eu tenho que adequar, eu tenho que formatar. Então, existe lá dentro da classe Java SQL outra classezinha chamada prepare statement, que é preparar o que eu recebo aqui para, de fato, é como se eu tivesse assim, olha, pegue essa string que você recebeu aí e prepara nesse contexto de banco de dados. Joga dentro do terminal lá, joga dentro do console do banco lá e
e depois execute. Então, existe uma classe para preparar. Prepare statement. Prepare statement do JavaScript. Então, prepare statement. Eu vou criar PSTM, que é uma variável, né? Igual a conexão. Quem é a conexão aqui? Conexão é esse cara aqui, ó, né? Que a gente criou aqui. Conexão. Que já foi aberta aqui. Já foi atribuída, né? O que o método conecta faz? Ele pega a conexão e joga e tenta buscar lá a conexão, né? Uma conexão com o banco de dados. Então, conexão. Ponto. Prepare statement. Prepare statement. Eu passo uma string. Qual string que eu vou passar? O SQL. Tá aqui. Alt, Shift, F. O que eu estou dizendo? Prepare a string que eu estou te passando e deixe ela formatada para que eu consiga executar dentro do console. Certo? É a função aqui do prepare statement. Beleza? Beleza? Beleza. O PSTM, PS que é um objeto, né? Ponto. Execute. O que ele vai fazer? Executar. Ele vai executar aquilo que foi preparado aqui, né? Ele vai executa. De fato, ele deu o F5 lá. Geralmente, a maioria dos bancos de dados, quando você executa um script, você digita lá o script, né? Tá digitando bonitinho, e aí você dá um F5. O F5 é para você executar. Aí você executa. Opa, beleza, foi executado. Só que essa execução, ela está dentro do contexto da tua sessão, né? Da tua conexão ali. Ele ainda não foi comitado. O que é comitado? Comitar é certificar que aquilo, garantir, né? Confirmar que aquilo que você fez, de fato, você quer consolidar, né? Quer confirmar aquilo. Então, é comitar, né? Então, eu posso pstm.commit, né? Commit, deixa eu ver aqui. PSTM. Perdão, não é a conexão, não. É o objeto conexão. Conexão. Ponto. Commit, então eu posso commitar, ou seja, confirmar a execução desse PSTM aqui, né? Que foi executado aqui. Ou eu posso dizer assim, não, isso ali não é para ser executado. E imagine só que você fez um delete aqui, né? Você executou um delete ou truncate. O que é o truncate, né, de tabela? Né? Truncate table, alguma coisa. É você deletar, quebrar a estrutura da tabela toda, limpar toda a tabela, né? Então você fiz alguma coisa aqui ilegal, né? Fiz M, né? Fiz M aqui, né? Executei. Aqui você pode chegar aqui no natural, no terminal, você pode dar uma conexão rollback, né? O que é rollback? Disfarça o que foi feito aqui, certo? Então, eu executei, só que ainda não comitei, eu não garanti, né? Eu não certifiquei, não fiz nenhum commit. Aí eu posso fazer. Alguém está querendo entrar ou não? Alguém fez alguma coisa aí? Mandou no chat, Pedro. Uma pergunta? Cadê? Deixa eu ver o chat aqui. Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Voltando a falar, tá tranquilo? Pedro? Tranquilo, Pedro? Não voltou ao normal, né? Então, voltando aqui, perdão. Tá. Eu ouvi até. Oi? O que acontece? Eu posso, eu primeiro executo, eu posso fazer o commit, né? E é o natural que se faça, né? Tipo, se você tem certeza que aquilo vai ser executado, então a conexão commit, ou seja, confirmou. Quando você faz o commit, aquela modificação na tabela, aquela instrução, aquele comando SQL que você executou, está valendo para todo mundo, né? Então, se alguém acessar o banco naquele momento, aquela modificação foi feita, né? Outra pessoa, outra sessão, né? Foi aberta. Então, aquela modificação foi feita. Até aqui, a modificação só vale para você da tua sessão, né? Quando você dá o commit na conexão, que é o commit do que foi executado aqui, né? Isso vale para os demais. Por exemplo, se eu fiz um saque, né? Eu fiz um update no meu saldo lá, né? E aí esse update, quando eu executei esse comando, ele vale aqui para mim, para minha sessão. Quando eu fiz commit, eu validei todos os outros usuários. Se eu estiver tirando salto pelo meu aparelho mobile ou pelo web,
vai ver que o saldo diminuiu, né? Foi uma validação daquela execução ali. E aí eu posso ter feito alguma coisa de M. Aí, o que é M, né? Eu volto aqui, eu dou o rollback, né? Eu falo assim, não é para executar aquilo. Volte tudo o que era antes, né? É aquilo da transação atômica ou não. Lembra que eu falei no início? Que a vantagem do banco de dados em relação a um arquivo, a um planilha Excel, é que ele é atômico. Ou ele executa tudo ou ele não executa nada. O rollback permite que, após executado, eu volte à situação anterior. Mas o natural é isso aqui, ó. Conexão, commit, certo? O natural, e é tanto que a gente vai fazer, né? Commitar. Executou, commitou, acabou, né? Então, executou, commitou, e aí, o que eu tenho que fazer depois, né? Eu preparei a string, né? O script, perdão, que foi enviado para alguém, por alguém que invocou esse método, me mandou um script em string, né? E aí eu preparei, eu executei o script, eu comitei aquela transação, né? Eu validei aquela transação, eu botei de fato no banco. E aí, o que eu tenho que fazer depois disso? Depois desses passos aqui. Depois que eu comitei lá a transação dentro do banco. Fechar, né? Nunca esquecer o tal do fechar. Então, qual é o método que fecha para mim? É um método chamado desconectar. Então, eu só vou invocar ele aqui. Certo? Desconectar, vou invocar. Abri a conexão, preparei o script, executei o script, confirmei a execução e desconectei. Alt Shift F para me organizar o código aqui. Beleza até aqui? O que eu vou colocar aqui, né? Só para dar um salt, só para me dar um feedback aqui, eu vou dizer aqui, olha, executando script SQL, né? Executando script. Executando script SQL. Aí eu vou dar um espaço. Tipo assim, pode ser isso aqui. Vou quebrar a linha. E o que eu vou colocar aqui para imprimir também? Mais SQL, né? O script que foi enviado vai ser impresso na tela. Executando o script SQL, né? Vai ser impresso na tela. O script estiver sendo executando aqui, certo? Beleza? Beleza. O que é uma classe coesa? Ela faz exatamente aquilo que se precisa fazer, nada mais. Então, eu não vou criar tabelas aqui dentro, né? Porque olha o nome da classe, conexão com banco de dados. Então, ela conecta, desconecta, executa um script que eu enviar. Acabou. Agora, para mim criar uma tabela mesmo, eu vou criar uma outra classe que vai simplesmente, é o que a gente vai fazer, é o build, né? O que é build? É a construção do nosso banco, né? O banco foi construído, mas a estrutura, as tabelas, elas não foram construídas, né? Nem inserir os dados iniciais, né? E, a princípio eu tinha colocado aqui, alguns dados iniciais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar tabelas, né? Estruturas de tabelas, uma tabela chamada perfil, outra tabela chamada usuário, né? E a gente vai inserir esses dados aqui como dados iniciais. Isso não quer dizer que a minha aplicação não possa alterar, a minha aplicação não possa inserir novos dados, a minha aplicação não possa excluir esses dados, né? Tente imaginar que eu vou startar, eu vou iniciar a nossa aplicação, eu vou fazer o build, a construção da nossa aplicação com esses dados iniciais, né? Com os dados que já podem ser utilizados, podem ser consultados, podem ser modificados ou podem ser excluídos, mas ele já vai ter ali um ponto de partida inicial para ser executar a nossa aplicação, né? Então eu já vou ter um banco de dados construído. Além desse banco de dados, eu vou ter duas tabelas, e além dessas duas tabelas, eu vou ter dados dentro dessas tabelas. Na hora que eu subir a aplicação, isso aqui já constrói de maneira automática, né? Eu não preciso. Ou seja, se eu tiver uma tela lá de consultar todos os usuários, já vai me apresentar esses usuários aqui já pré-cadastrados, né? Inicialmente cadastrados. Beleza? Todo mundo ouviu? Sim. Então, beleza. Então, eu vou criar lá só para a questão de build, né? O que é build? Construir, né? Eu vou criar aqui dentro do nosso, voltando aqui para dentro do nosso pacote. O que a gente criou? A gente conexão com o banco de dados e uma classe de teste. Nada mais que isso. Eu vou criar aqui uma classe chamada nova classe Java. Eu vou chamar de build, né? Que esse é o nome técnico mesmo. Build de tabelas. O que é build, né? É construir, né?
Podia usar a palavra construir, mas eu vou usar isso aqui para vocês se acostumando com palavras mais técnicas. Build, não é build não, é build. Build, agora sim, de tabelas. Beleza? Então, eu criei aqui nossa build de tabelas. Como eu vou construir tabelas, né? Eu vou fazer toda a questão de conexão e tudo mais, né? Eu vou precisar conectar, eu vou precisar desconectar, eu vou precisar executar script SQL, certo? Então, eu já tenho as coisas prontas lá, né? Eu tenho uma classe aqui, conexão, que ela conecta, ela desconecta e executa script, né? E aqui eu vou executar scripts. Quais scripts que eu vou executar aqui? DDL, DML ou DCL? Senhores, quais scripts que eu vou executar aqui na construção de tabelas? DML, DDL, né? Data Definition Language, onde eu vou criar tabelas, né? Então, DDL que eu vou utilizar esse script aqui, né? Então, beleza. Eu já tenho uma classe que faz tudo isso para mim, né? Eu vou precisar fazer de novo aqui, né? Não, eu já tenho os métodos implementados, perdão. Eu já tenho os métodos implementados aqui, certo? Conectar, desconectar, executar script. Eu vou implementar eles novamente aqui, verdadeiro ou falso? Preciso. Quando eu quero utilizar coisas já prontas, qual é o artifício, né? Qual é a técnica que a gente utiliza quando a gente quer utilizar algo pronto, já implementado? Herança, né? Então eu vou utilizar a herança, né? Extend de quem? Né? De conexão com o banco de dados. Então, tudo que está lá em cima eu uso aqui embaixo, certo? Tudo. Então, eu vou ter que agora me preocupar em criar os scripts, né? Criar os códigos SQL que vão ser executados lá pelo meu método de executar script. Então, qual o código SQL que eu vou executar aqui? Né? Primeira coisa, eu vou criar um código SQL. Como é que eu crio um código SQL? Como é que eu escrevo? Como é que eu crio uma tabela dentro do banco de dados? Vamos criar essa tabela aqui. Qual é o código que eu executo? Qual é o código SQL que eu executo para criar essa tabela aqui? Ó? Perfil de usuário. Senhores, vocês estão vendo mesmo? Ó. E qual o código que eu utilizo? Eu estou aguardando. Para me criar uma tabela, qual é o comando SQL? Create table. Create table, né? Então vamos lá no tal do create table. Então para mim escrever, eu vou botar em maiúsculo, para mim criar uma tabela eu uso create table. Qual o nome da tabela? Perfil, né? Eu vou botar como perfil. Primeiro perfil, por que eu estou criando a primeira perfil, né? Olha aqui. Eu tenho aqui uma chave estrangeira, né? Então, se eu criasse primeiro aqui, essa aqui não ia existir. Então, eu tenho que criar primeiro a perfil para depois criar onde tem as chaves estrangeiras. Todo mundo sabe o que é o conceito de chave estrangeira, não sabe? Chave primária e chave estrangeira. Beleza? Eu preciso falar? A gente sabe. Sabe, ótimo, beleza. Então, eu vou criar primeiro a perfil, né? Perfil, create table, perfil. Se ela já existir, o que eu tenho que fazer? Não criar. Create table if not. Isso aqui é comando SQL, não tem nada a ver com Java, certo? Not, isso aqui, not is exist. Se não existir, né? Cria. Tem um escrito aqui. Create table if not exist, nome, perfil. Depois que eu sinalizo aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Dizer quais são os atributos, né, da tabela, né? Quais são as colunas da tabela. Só que o que a gente faz? A gente cria uma variável aqui, né? A gente cria um atributo, que isso aqui é uma classe, né? Isso aqui é uma classe. Eu vou criar um atributo do tipo string e eu vou dizer script. Se eu tiver rápido ou vocês não estiverem entendendo, é só avisar, certo? Certo.
eu vou chamar aqui tabela perfil. Então, a tabela perfil, ela vai ter um conjunto, né? Na verdade, aqui é o atributo, né? Perdão. Script. Por que eu escrevi script? Não é script, é a hora, senhores. É string, senhores, né? É tipo string. Isso aqui é um atributo chamado tabela perfil, né? Que é isso aqui. Eu posso fechar isso aqui só para vocês entenderem que isso aqui é fechar aspas. Fecha aspas, ponto e vírgula. Eu tô... Senhores, isso aqui é um atributo e eu estou definindo o valor dele, verdadeiro ou falso? Eu estou criando um atributo, né, chamado tabela perfil. Estou criando um atributo dentro da classe build de tabelas, né, construção de tabelas. Eu criei um atributo chamado tabela perfil. É um atributo que eu poderia chamar de van, de parede, de câmera, enfim. É um atributo chamado tabela perfil, que é do tipo string, e eu estou setando um valor para ele. Só que esse valor que eu estou setando é o script SQL, né? Então, eu create table if not exist, ou seja, cria se não existir a tabela perfil, certo? Isso é o que eu comando. Toda vez que eu peço para criar uma tabela lá no código SQL, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que definir quais são os atributos. Isso aqui é só concatenar, né? Eu estou dividindo aqui para facilitar. Nada mais é do que uma script, que uma string imensa, né? Eu tenho um limite de tamanho de string? Não, o limite é o tamanho da minha memória, né? Então, eu posso criar uma string aqui com vários caracteres, né? Então, eu posso criar uma string aqui de uma tabela imensa, né? Então, create table if not exist, perfil. O que eu tenho que fazer agora, né? Definir quais são os atributos. Quais são os atributos do nosso perfil lá? O primeiro atributo é código, né? Eu preciso botar a palavra perfil? Não, né? Porque o código já é da tabela perfil, né? Então código é o primeiro atributo. Eu não coloco acento dentro de atributo de tabelas, né? Eu tenho que definir aqui qual é o tipo de código, né? No caso aqui é integer, que é número, né? Olha só. Não é int igual lá do banco, né? Então, aqui é número 101, 102, 103. Então, é integer. Isso vocês viram, né? Integer. Sim, sim. Integer. Eu vou dizer como isso aqui, a princípio, né? É nossa chave primária, né? Aqui, ó, 101 é a nossa chave primária. 101, 102, 103 é a nossa chave primária. Por quê? Cada um refere-se a um tipo de perfil, né? Então, a princípio, não está claro porque isso aqui foi um documento que o usuário passou, enfim. Eu devia ter feito aqui um diagrama entidade-relacionamento, que vocês também já viram em outras disciplinas. Então, aqui é nosso, eu entendo que isso aqui é a nossa chave privada. Chave privada pode ser nula? Não, né? Não. Chave primária não pode ser nula. Então, esse é um atributo que não pode ser nulo, né? Toda vez que eu termino de criar um atributo, eu coloco ponto e vírgula, que vai vir o próximo, né? E aí, o que eu faço? Né? O próximo atributo aqui da nossa tabela é o nome. Nome do perfil, não precisa botar o nome do perfil, né? Porque já é da tabela perfil. Então, nome. Né? Vai ser varchar, né? Aí eu coloco aqui dentro de parênteses, né? Quando eu defino, varchar aqui cabe qualquer caractere, né? Números ou letras, né? Qualquer coisa. Eu coloco aqui o tamanho máximo desse campo, né? Nome, geralmente, não ultrapassa 50 caracteres. Tem uns nomes malucos aí, né? Mas no padrão, no normal, ele não ultrapassa 50 caracteres, né? 50 caracteres. Então, eu vou dizer também que é not null, né? Poderia, no nosso caso, o perfil tem que sempre ter um valor preenchido no banco, né? E uma descrição, né? Descrição. E é do tipo varchar também, né? É do tipo varchar também, né? Varchar uma descrição, ela pode ser um pouquinho mais extensa. Eu vou botar 100, né? Not null, a descrição tem que ser preenchida.
ponto e vírgula. Depois que eu definir todos os atributos, o que eu tenho que fazer no SQL para criar a tabela, né? Qual é o comando que eu tenho que definir? Eu tenho que dizer quem é a chave primária, não é isso? Verdadeiro ou falso? Eu criei lá o código, o nome e a descrição. Agora eu tenho que definir quais dessas colunas é a chave primária. Isso aqui é SQL, não é Java. Volto a repetir isso aqui, ó. Isso aqui é SQL. Né? Coisa que vocês viram e desviram e viram de novo e passaram a vida inteira fazendo SQL lá na aula de banco de dados, né? Então, código integer not null, nome varchar not null, descrição varchar not null, e agora eu vou dizer quem é a minha chave primária. Então eu vou dizer que primary key quem vai ser a nossa primary key vai ser a coluna código, né? A código ela já existe aqui, ó. Então essa coluna que eu estou dizendo que é a primary key. Né? Assim que eu termino essa execução aqui, né, eu fecho o parênteses, né, porque eu já tinha um parênteses aberto aqui. Ó. Esse parênteses aberto está fechando aqui. E ponto e vírgula, esse ponto e vírgula aqui não é do Java. O ponto de vírgula do Java é esse cara aqui. Né? Esse aqui é o ponto de vírgula do SQL, né, da execução SQL. Lá. Quando eu termino de executar um script, eu boto ponto e vírgula. Né? Então, aqui eu tenho uma string para criar a tabela perfil. Beleza? Beleza? Até então? Beleza. Todo mundo entendeu por que eu criei essa string, esse atributo aqui. Nada mais é que colocar dentro de um atributo um script SQL. Ponto. Nada mais. E esse script, o objetivo desse script SQL é criar uma tabela. Né? Beleza. A próxima script STL que eu vou criar aqui é para criar a tabela, né? String, outro atributo, perdão. É o horário. Quantas horas? Vocês têm que me monitorar aí, senão a gente vai ficar aqui até de madrugada. Todo mundo pode ficar a madrugada inteira? Verdadeiro ou falso? Falso. Senhores e senhores, hoje é sexta. Nossa. Tabela usuário, né? E todo mundo está olhando e fazendo, né? Ou só está olhando assim, não, professor, depois eu assisto a aula gravada aí, não sei o quê. Não, é melhor fazer também, né? Porque acaba gerando... Assim, se eu digitar um comando SQL errado, vai executar errado, então vai dar um problema. Então é bom a gente tentar fazer junto, que aí acaba que praticando se aprende mais. Então eu vou criar, create, vamos embora, vamos parar de conversar e vamos create, table, table if, né, if not exist. Se não existir, qual o nome da tabela? Eu vou tirar a tabela usuário, né? Eu não vou falar usuário, não sei o quê. E essa tabela, eu vou abrir aqui, fecha, eu já vou colocar aqui o ponto e vírgula, não, depois eu coloco ponto e vírgula. O primeiro campo dessa tabela que o usuário apresentou para a gente foi qual o campo CPF. A princípio, eu entendo, pela essa tabela aqui, só olhando na tabela, que esse campo é único, né? Nome pode ser duplicado, ZNI pode ser duplicado, não, nem sempre, né? Senha pode ser, única também, mas pode ser duplicada, perfil é chave estrangeira, telefone, cada um tem o seu, mas o campo que mais se aproxima, mais se candidata, né, à chave primária é o CPF. Então eu vou criar aqui o CPF, né? Como é a questão de pode ser caractere, ou não pode ser caractere, não tem de pontos e tracinhos, eu vou dizer que é varchar também. Varchar um CPF com todos os caracteres não ultrapassa 13, né? Tipo assim, não ultrapassa 13 campos, perdão. Então eu vou deixar no limite aqui para varchar. E também não pode ser nulo, not null. Beleza? Ponto e vírgula, não é ponto e vírgula, volta para cá. Segundo atributo, acho que é nome. Vamos só confirmar. Nome. Nome do cara que é usuário, né? Nome. Varchar. Eu vou colocar aqui também como... a gente colocou lá o nome lá, 50 também. Né?
not null, vírgula, enter. Próximo. Senhores, vão falando aí que vocês estão muito silêncio. Eu não gosto desse. Username, né? Username geralmente é usuário. Username varchar também. Né? Varchar. Eu vou colocar aqui. Eu acho que não vai passar de. Deixa eu ver quanto que eu coloquei no normal. Não vai passar de 30, não. Não deve passar de 30, né? Se passar de 30, a gente corta. Na aplicação not null, vírgula. Segundo atributo é senha, se eu não me engano. Próximo, senha, varchar. Lembra do bcrypt, né? Que ele gerava caracteres lá com mais de 100 de palavras. E eu não quero armazenar de maneiras claras aqui, então eu vou botar 100. Né? Isso não quer dizer que o usuário vai digitar lá 100 caracteres de senha, né? Isso quer dizer que no banco eu vou conseguir colocar até 100 caracteres, né? O usuário pode digitar uma palavra pequena, mas eu vou depois converter com bcrypt para um código criptografado, que aí pode ter até 100 caracteres ali do bcrypt, certo? Então, por isso que eu vou deixar já o espaço aqui para não ter problemas depois com o bcrypt, not null. Ah, professor, por que você deixou uma senha aí tão grande? Não, é porque a gente vai utilizar bcrypt, beleza? E que mais? Senha, código do perfil, né? Eita, aqui é grande. Código underline perfil. Código perfil. Aí eu tenho que respeitar lá, né, o código que eu não citei integer. Eu não botei o tamanho integer não. Aí, tipo, esses erros de digitação O que eu faço? Vou repetir. Isso aqui é a maneira mais chata, eu vou lá, mais complexa de fazer isso aqui. Existem ferramentas que automatizam isso aqui, certo? Chamado frameworks. Um deles é o Hibernate. O Hibernate ele é utilizado para facilitar a implementação de objeto relacional. Né? Uma aplicação trabalha com objetos e um banco trabalha com relação, com tabelas. Né? Então, eu tenho frameworks que agilizam, que gerenciam essa questão do objeto relacional. Eu não preciso ficar me preocupando com esse tipo de criar o script. O próprio Hibernate cria o script para mim, certo? Mas, como é que o Hibernate faz? Ele faz exatamente aqui. Então, a gente aprende como que ele faz para depois utilizar a maneira fácil de fazer a vida. Já pensou se toda a aplicação fosse feita assim? Né? Qual o próximo? Telefone. Telefone. Do tipo varchar, né? Varchar 15. Eu acho que 15 já dá para preencher tudo. Se eu digitar alguma coisa errada, o que vocês têm que falar? Se vocês estiverem aí, é claro. Vou digitar uma coisa errada para ver se vocês estão aí. Certo? Não português, mas errado mesmo. Matrícula. Não é isso? Isso. Eu vou chamar aqui ela de varchar também. Varchar 5. 5 campos, eu acho que é mais que suficiente. Not null. Eu tô botando tudo not null, porque aí obriga a gente a preencher. Aí vai dar erro de SQL se não preencher. Matrícula, varchar, data de nascimento. Data, nascimento. Deixa eu separar, porque fica, como eu tô botando tudo maiúsculo, nascimento, data de nascimento. É do tipo date, né? O SQL tem date também. Data de nascimento tipo date. Pode ser nula? Não, not null. Data de nascimento tem que ser preenchida. E eu botei uma vírgula aqui, vocês não falaram nada. Pô, vocês já iam falar, não é isso? E ela fala, professor, agora pra mim também tá dando umas bugadas às vezes, não, né? O áudio ou o vídeo? O áudio. O áudio, né? Cara, fala assim, ó, bugou. Aí eu paro e dou. Você acha que é a rede? Eu tô com rede cabeada justamente para não ter esse atraso, esse delay, né? Sim.
Eu não estou usando o Wi-Fi, não, porque eu estava usando o Wi-Fi e vocês estavam reclamando mais. Mas beleza, vamos voltar aqui. Até então, tranquilo ou podemos voltar e tem que voltar em algum canto? Tranquilo, tranquilo. Beleza. O último atributo é a data de nascimento, verdadeiro ou falso? Eu tenho CPF, nome... A key primária? E agora eu vou definir a chave primária, né? Primary key. Quem vai ser a nossa chave primária? Vai ser a coluna CPF, não é isso? A nossa coluna CPF vai ser a nossa chave primária. Eu tenho que definir agora que essa coluna aqui, ó, vai ser minha chave estrangeira, certo? Porque ela é de fato a chave estrangeira. Eu tenho que botar algum código lá da tabela perfil, certo? Então eu vou definir aqui minha foreign key. Foreign key. Deixa eu ver se eu escrevi a palavra certa. Foreign key. F-O-R-E-R-I. Beleza, key. Eu escrevi certo. Foreign key. Diga. Professor, é ING. Foreign. Professor, tá me escutando? Pois, estou É foreign. ING no final. ING? ING. Assim? Isso. Não. Não, é o contrário. Não, é assim. GN. É GN. Não. É foreign. É GN? É GN. É GN. GN. GN, foreign key. Isso é SQL. Então vocês devem até vocês e a avó de vocês, lá, todo mundo de vocês deve saber isso aqui de Acho que eu cor, tô né? confundindo então. É foreign key mesmo. Eu já olhei aqui, é foreign key mesmo. É desse jeito que tá aí, certo? Vou tirar esse tracinho aqui. Foreign key. Qual é a coluna que é a chave estrangeira? É código, né? De perfil. Código de perfil, minha chave estrangeira. E ela refere-se, né? Ela refere-se a qual tabela? Ela faz referência a qual tabela? A tabela é perfil, né? Perfil. Então, eu primeiro crio essa aqui para depois criar essa aqui. Se eu fizer o inverso, ele não vai ter essa referência aqui, certo? É o perfil e qual é a coluna lá? Código, né? Quase que eu não coloco isso aqui. Aí eu fecho o tal desse parênteses aqui, ó, que foi aberto, né? Coloco o ponto e vírgula do SQL, não do Java. E aqui fora eu coloco o ponto e vírgula do Java, né? Que é dessa string aqui. Beleza? Beleza. Certo? Certo. Senhores, agora, beleza, eu tenho aqui as duas tabelas, né? As duas, na verdade eu não tenho duas tabelas, eu tenho dois atributos que vão ser utilizados para criar a tabela, né? Então eu vou construir de fato as tabelas, né? Eu vou criar um método aqui para construir as tabelas, né? Que é um build. Agora vamos criar aqui um método chamado construir. Perdão, o método não pode mesmo construir tabelas, né? Construir tabelas. Um método, alguém quer entrar. Cadê aqui? Grande Douglas, antes tardes do que nunca, não é isso? Douglas? Tá aí? Eu acho que o áudio dele tá... Depois manda mensagem no chat. Eu acho que tá sem áudio aí. Douglas, tranquilo? Oi, tô sim, pessoal. Bom demais ter aparecido agora aí, né? É que eu cheguei Vamos agora lá. do trabalho, aí minha net Beleza. acabou. Tranquilo. Conseguiu entregar o trabalho? E consegui entregar uma parte dele, professor. Só o Cinzo ou Cinza Plus? Só o pedaço do Cinza Plus? Só um. Só o Cinzu, né? Então, beleza. Depois a gente vê lá como é que a gente faz. Beleza? Então, eu vou criar aqui um método construir tabelas, né? Ele vai ser void, né? Que eu só vou executar ele. E vai ser público, né? Qualquer que ir usar vai ser público aqui. Construir tabelas. Senhores, quando eu quero executar um script, o que eu faço? Né? Eu quero executar um script SQL. Existe nesta classe aqui, existe algum método
que executa script, que eu invocar ele e passar uma string, ele executa? Verdadeiro ou falso? Sim. Sim, né? Por que eu sei que existe? Porque esta classe, ela está estendendo a conexão. E na estendendo a conexão, eu tenho lá um método para executar script. Eu invoco ele e passo uma string, né? Então, para mim criar a tabela, né? Para mim criar a tabela perfil, né? Primeiramente a tabela perfil, eu invoco o método. Qual é o método que eu vou executar script? E eu coloco aqui, eu passo para esse método uma coisa chamada tabela perfil. Onde é que está essa tabela perfil? Aqui, né? Que é esse script aqui, né? Então eu vou pedir para que a minha classe Py, né? O método da minha classe Py execute esse script aqui que eu vou passar para ela. Beleza? Por que está vermelho? Tem que colocar a exceção. Tem que colocar a exceção, né? O throws. Depois a gente vai falar de throws, try catch, enfim, tratamento de exceção. Uma aula posterior aí, beleza? Professor, Pois não? você vai encapsular os atributos? Como é uma classe que só vai utilizar para... Não, eu não vou encapsular, não preciso encapsular, não. Tem necessidade de get de set aqui. Primeiro, eu não vou ter que setar nada aqui, né? Já está definido, né? Eu posso botar final aqui, perdão. Posso botar final, né? E private. Perdão, eu não tinha colocado aqui. Isso aqui não se modifica, né? Isso aqui eu não posso dar um get. Get até posso, né? Posso fazer um get desse atributo. Mas set, não, né? Porque isso aqui, primeiro, é um script, né? Na verdade, eu estou utilizando esse recurso aqui, mas, na verdade, isso aqui é um script. Dentro de Java, isso aqui é um atributo do tipo string, né? Mas isso aqui vai ser executado como SQL, né? Então, eu não posso ficar deixando que outros objetos que criem instância dessa classe modifique esse atributo. Então, por isso que eu estou botando final, né? Que é uma constante, e private. Perdão não ter colocado, ele me lembrou bastante aí do get e set, porque senão, se eu estivesse encapsulando isso aqui, eu ia deixar que o usuário, outro objeto, né, modificasse. Né? E não é o objetivo, né? Então, assim que eu invocar esse método aqui, né? Ele vai invocar o método da classe Py lá, da classe mãe, né, na verdade, e vai passar o script para criar a tabela perfil, né? Que eu posso fazer aqui mais? Eu vou dar um sort, né? Só para facilitar aqui a vida. Sort tabela perfil criada com sucesso. Tabela perfil criada com sucesso. Vamos executar essa aplicação? Depois Não, se bem que eu já tenho a tabela criada, né? Essa tabela aqui de usuário, então eu posso fazer também criar. Como é que eu executo esse script aqui? Eu vou lá, invoco o método executar script e passo a outra tabela, né? Qual outra tabela? É a tabela de usuário. Tá aqui, né? E tabela sort aqui, só para me mostrar que foi criada com sucesso também, né? Tabela usuário criada com sucesso. É só mesmo para visualizar. Não precisa, não é obrigatório, não, mas fica Alt Shift F. Pronto, a princípio, né, eu consigo criar as tabelas, né? Se elas não existirem, claro. Então vamos lá, na minha testa conexão. E aí perde aqui a questão da conexão. Ele cria, abre. Ó, o que a gente fez aqui? A gente abriu uma conexão, né? Fechou a conexão. Não, imprimiu isso aqui, fechou a conexão, imprimiu isso aqui. Então eu vou comentar isso aqui. Não me interessa mais esse teste aqui, não. Esse teste aqui já perdeu o sentido, né? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou criar teste 2. Eu comentei, não vai ser executado. Teste 2, 02. O que é o meu teste 02? É criar no meu banco as tabelas, né? As tabelas perfil e usuário. Então, para mim criar as tabelas perfil e usuário, eu vou criar uma instância aqui nessa classe de build, né? O build. Então, é new, né? Eu criei uma instância da classe build tabelas. E essa instância, aqui, ó.
dessa classe aqui. Dentro dessa build, eu vou criar uma variável e vou botar o objeto dentro da variável. Então, build tabelas. Né? Build tabelas. E essa variável é do tipo build tabelas. Né? Alt Shift F, organiza esse negócio aí. Então, criado o objeto da classe build de tabelas. Né? Após criar o objeto da build de tabela, build de tabelas, ponto, construir tabelas, né? Que é o método que está lá. E é público e eu posso utilizar. Então, Ctrl S, que é para me salvar. Então, eu salvei. E eu vou executar esse teste aqui, né? Então, eu vou executar o teste aqui que eu... O que eu espero com isso, né? Que se não tiver o banco... Vamos deletar o banco? Né? Lembra que eu falei para vocês que se o banco não tiver criado, ele vai ter, ao startar a aplicação, ele tem que criar. Então, eu vou excluir o banco aqui, né? Excluir no meu projeto Agenda Médica. Não tenho mais banco aqui, né? A Agenda Médica não tem. E vou executar a parte que está comentada e vou executar o meu teste da conexão, mas aqui no caso vai ser construção de tabela. Executar arquivo. Agora tem que dar um zoom aqui, senão vocês não vão ver. Estão vendo? Né? Executando o script 01. Create. Então ele executou. Tabela perfil criada com sucesso. Executando script SQL. Create tabela, se não existe status do usuário. Né? Aí ele criou aqui essa tabela e não deu erro algum. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Perdão. Isso. Eu diminuir aqui o zoom. Agora tá um zoom maior. Beleza? Então, como não houve nenhuma erro SQL, nenhum erro injetado aqui, né, apresentado aqui no terminal, eu garanto para vocês que, de fato, foi criado um banco, o nome do banco é AgendaDB, e segundo, foi criado dentro desse banco duas tabelas, uma tabela perfil e outra tabela usuário, certo? Ctrl S. Certo, senhores? Certo. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Uhum. Sim? Beleza, já vai dar quantas horas aí? 9 e pouquinho. Deixa só para mostrar para vocês que vai dar erro. Vou provocar um erro aqui. Né? No build de tabelas, né? Se eu executar aqui novamente, né? Ele não vai criar as tabelas porque as tabelas já existem. Né? E o comando, né? Então eu vou executar aqui, ó, novamente. Executar arquivo. Ele não deu erro, né? Porque a tabela já existe. Né? E o banco está aqui, ó. O banco está aqui. Existe o banco, né? Existem arquivos lá dentro do banco, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o build de tabelas e eu estou provocando um erro, né? O que é o provocar o erro aqui? Eu vou tirar isso aqui, ó. If not exist. Se ele for criar uma tabela que já existe dentro de um banco de dados, ele tem que dar um erro? Verdadeiro ou falso? Tem que injetar o erro, não tem? Sim. Então eu vou, ó, eu simplesmente tirei if not exist. E o banco está aqui, eu não vou deletar o banco. Vou salvar e executar novamente aqui. Executar. Eu quero o erro, né? Tá aqui o erro aqui. Esse aqui é um erro SQL. O objeto de name existe, o perfil, né? Ou seja, o perfil já existe, não tem como criar novamente, né? E aí ele deu esse erro aqui. Ele tentou executar o script e ele injetou aqui na tela, jogou para você lá na tela, que a tabela perfil ela já existe, né? Esse objeto perfil já existe no banco, né? Ou seja, eu estou garantindo para vocês, mesmo que a gente não tenha aqui a workstation, lá, o MySQL Workbench, que dentro do banco HSQLDB, né, existe um banco e existe uma tabela chamada perfil. E que se eu tentar criar novamente, ele vai dar um erro de SQL, certo? Vou voltar lá a minha classe do build para que ele, if not, que teve if not. Deixa eu ver se ele consegue voltar aqui sem precisar digitar. No Eclipse eu tenho essas coisas, mas beleza. Ó, aqui também tem. Dá o Ctrl Z. Ctrl Z também vai. Opa, rapaz. Senhores, desculpa, mas eu uso só o tal do Eclipse aí. Beleza? Entenderam por que eu fiz isso aqui? Aí agora eu vou salvar.
Se eu executar novamente, ele não vai dar erro algum, né? Executar, né? Porque já existe, né? É a mesma coisa do insert, né? Quando a gente for fazer um insert, né? A gente vai ver que se eu tentar inserir chave primária de onde vai dar erro de pré-chave primária, beleza? Senhores, já está chegando o fim aí já da aula, já está... Até então, tranquilo, ficou uma dúvida para a gente poder tirar depois, ou tirar agora mesmo, perdão, e poder continuar depois, na verdade, que eu queria dizer, né? O que a gente fez? A gente criou uma classe de conexão, um banco de dados, né? É um banco de dados standalone. Eu expliquei lá porque o banco de dados standalone, que ao startar a aplicação ele cria o banco de dados se não existir, cria as tabelas, né? E aí a gente fez lá um build de tabelas. Depois a gente vai fazer qual o próximo passo aqui, né? É fazer um script para inserir dados na tabela. Quais são esses dados? Os dados que a gente colocou lá nas tabelas. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Esses dados aqui, né? Esses são esses dados aqui, que são dados preliminares, né? Dados iniciais que a gente vai colocar lá. Então a gente vai fazer um script aqui, né? Vai criar uma variável aqui, insert, e vai pedir para que ele execute, né? Não construir tabela, a gente vai criar um outro método aqui chamado inserir dados em tabelas, né? E aí a gente faz esse... É a maneira mais fácil de fazer? Não, mas é a maneira didática, né? É a maneira que eu mostro para vocês como que a ferramenta, como o framework trabalha, né? Trabalha desse jeito. Pegando o SQL, pegando aquilo que você quer salvar e criando código SQL e jogando no banco, certo? Beleza? Podemos dar uma encerrada ou ficou uma dúvida aí? Falem agora ou falem agora. Tranquilo. Tranquilo Professor, todo mundo? Diga. eu poderia colocar esse SQL num arquivo SQL e só pegar o conteúdo do arquivo para o programa Java? Como assim? É tipo aquele que o Workbench gera, né? Um XML lá, né? E aí pedir para ele executar de uma vez só? Pode, Isso, tipo assim, mais ou menos isso mesmo. tipo assim, você criar um arquivo imenso, né? Um script imenso, separadinho, bonitinho, e pedir para que esse método aqui execute, né? Beleza? É isso? Nada impede. Ele vai executar o SQL que você não jogar aqui, né? Você pode criar um arquivão, né? Criar todas as tabelas. E eu separo assim, né? Porque, de certa forma, é mais didático e fica mais fácil visualizar. Mas você pode criar isso aqui, ó. Pode criar um script começando aqui e só terminando na hora que acabar. E pedir para depois esse método aqui, ó, executar. Ele vai executar. Ele vai tentar executar, né? Se der algum erro, aí você tem que ver qual é o erro SQL que deu, né? Mas se você conseguir executar ele no Workbench, né? Se você colar lá e executar ele e não der erro, ele não vai dar erro aqui. Certo? Beleza? Então pode sim. Não pode. Você pode abrir um arquivo lá, mandar abrir um arquivo e pegar os dados desse arquivo e mandar executar. O método aqui não faz distinção se é só criar uma tabela, se é criar 1000 tabelas, se é criar 1000 tabelas e fazer inserts, né? Ele não faz distinção do que vem. O que vier, ele vai tentar, primeiro, ele vai preparar, né? Ele vai abrir a conexão, preparar, vai executar, e vai comitar e vai desconectar, né? Então ele vai executar essa sequência aqui. Se nessa sequência de transações não der nenhum erro, beleza, vai fazer exatamente o que está aqui embaixo. Beleza? Mas pode sim, nada impede. Outra dúvida?